Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Alguma vez já viste alguém seguir em frente tão depressa que parecia que estavam a exibir a tua dor? Como se o teu sofrimento fosse apenas mais uma oportunidade para uma foto, porque ele achava que tinha vencido, assim, num instante. Uma publicação chamativa no Instagram. Um diamante de 10 quilates na mão de uma mulher mais nova. O golpe final para a mulher que ele deixou para trás. Sem aviso, sem vergonha, apenas uma imagem cuidadosamente encenada para gritar: segui em frente e estou melhor sem ela. Mas aqui está o que ele não viu. Aquela mesma mulher que ele humilhou, ela não quebrou. Ela não implorou. Ela calou-se. Disse tudo. Acredita, isto não é apenas sobre vingança. Isto é sobre poder, cura, e sobre o que acontece quando uma mulher decide parar de sobreviver e começar a reescrever o desejo. Por isso, diz-me, o que farias tu? Ele nunca imaginou que, enquanto a sua publicação ainda colecionava gostos, a sua ex-mulher lançaria um contra-ataque tão devastador, tão perfeitamente executado, que destruiria o seu mundo. Isto não é apenas uma história sobre vingança. É sobre uma mulher a reclamar o seu poder, um bilionário silencioso com segredos próprios, e o dia em que uma única publicação nas redes sociais incendiou uma guerra que reduziria um império a cinzas e ergueria outro dos escombros. A terça-feira tinha começado como qualquer outra para Juliana Price. O aroma de café expresso acabado de fazer preenchia o seu apartamento minimalista em Capitol Hill, um contraste gritante com a prisão opulenta e vasta que outrora partilhara com Nathan Hale. A chuva batia furiosamente nas janelas do chão ao teto. A cidade lá fora um borrão de cinzento e luzes de travão vermelhas. Nos últimos 6 meses, desde que a tinta nas papeladas do divórcio tinha secado, Juliana tinha cultivado uma vida de intenção silenciosa. Tinha derramado a alma no seu ateliê de arquitetura boutique, Form and Function, que finalmente ganhava destaque na competitiva cena de design de DC. Estava a curar-se, ou assim dizia a si própria. As feridas profundas e irregulares das traições de Nathan cicatrizavam lentamente, tornando-se parte da sua história em vez do seu presente. O telemóvel vibrou sobre a fria bancada de mármore, uma enxurrada de notificações de um grupo de amigas próximas. As mensagens eram uma mistura caótica de indignação e preocupação. Já viste? Aquele grandíssimo cabrão. Jules, não vejas. A sério. Mas claro, ela tinha de ver. O polegar, como que com vontade própria, navegou até ao Instagram, até o perfil que há muito tinha silenciado, mas que nunca teve coragem de bloquear. E lá estava. A publicação era uma obra-prima de crueldade narcisista, cuidadosamente elaborada para infligir a dor máxima. Era uma fotografia em plano aproximado, com iluminação profissional, da mão de uma mulher. As unhas eram longas, de acrílico, pintadas de um tom berrante de rosa, mas as unhas eram secundárias face à pedra que repousava no quarto dedo, um diamante de pelo menos 10 quilates, uma coisa monstruosa e ostensiva que gritava novo riquismo e desespero. A mão pertencia a Belly Carter, a aspirante a vlogger de lifestyle de 25 anos que tinha sido a outra mulher durante grande parte dos últimos 2 anos do casamento de Juliana. A legenda era a torção final da faca. Dizia: ela disse sim, o futuro é brilhante com a minha rainha. Um novo capítulo começa. Casal poderoso noivo em ascensão. A respiração de Juliana vacilou. A chávena de espresso escapou-se-lhe dos dedos, estilhaçando-se no chão branco imaculado, o líquido escuro a espalhar-se como sangue. Por um momento, ela não sentiu nada. Era como se o choque tivesse feito curto-circuito ao seu sistema nervoso inteiro. Depois, as emoções vieram como uma onda. O enjoo familiar da traição a apertar-lhe o estômago, a queimadura quente da humilhação, o aperto gelado de uma tristeza tão profunda que parecia poder fraturar-lhe as costelas. Não era só o noivado. Era o espetáculo público. Nathan sabia exatamente o que estava a fazer. Estava a pintar uma narrativa para os milhares de conhecidos em comum, para a elite de DC, para o mundo. Ele era o vencedor, aquele que tinha seguido em frente, trocado por um modelo mais novo. Ela era a ex-mulher rejeitada e de coração partido. Ele estava a vencer. A mente dela, traidora, passou em revista uma montagem da vida que tinham tido juntos. Os primeiros dias, quando Nathan,
um carismático promotor imobiliário com um sorriso capaz de desarmar exércitos, a tinha deixado rendida. Ele parecia um sonho, enchendo-a de afeto e promessas de um império partilhado. ChatGPT cede. Mas, lentamente, insidiosamente, o sonho azedou e tornou-se num pesadelo. Ele menosprezava a paixão dela pelo design, chamando seu ateliê de um projeto engraçadinho. Manipulava-a, fazendo-a duvidar da própria sanidade sempre que ela falava nas noitadas dele e no perfume estranho que permanecia nas camisas. Isolou-a dos amigos, corroeu-lhe a confiança até ela se sentir um fantasma na própria vida, um acessório bem vestido no braço dele. Ela lembrava-se da noite em que encontrou a primeira prova concreta, um recibo de cartão de crédito de uma suíte no Beckford, um hotel onde tinham celebrado um aniversário de casamento. Quando confrontou, ele nem se deu ao trabalho de negar. Olhou para ela com uma indiferença gélida, mais arrepiante do que qualquer mentira. Não sejas tão dramática, Juliana, disse ele, ajustando a gravata ao espelho. É só o que pessoas como nós fazem. O divórcio foi brutal. A equipa jurídica dele pintou-a como emocionalmente instável, gananciosa e vingativa. Ele lutou por cada bem, arrastando o processo por mais de um ano. Uma tortura lenta e metódica. No fim, ela saiu com um acordo que era apenas uma fração do que lhe era devido, só para se ver livre dele. Queria paz. Queria desaparecer e recomeçar. E agora, com uma única publicação no Instagram, ele tentava destruir essa paz. Tentava arrastá-la de volta para sua órbita tóxica, para lhe lembrar, a ela e a todos os outros, que era ele quem detinha todo o poder. Juliana caiu no chão, alheia à cerâmica partida e ao café a arrefecer. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, quentes e furiosas. Mas, ali sentada, no meio dos destroços do seu luto, algo novo começou a despertar dentro dela. As brasas familiares da dor e da humilhação foram agitadas por uma rajada súbita e inesperada de raiva. Uma raiva fria e clarificadora. Ele achava que tinha ganho. Achava que este era o movimento final no seu jogo de xadrez retorcido. Achava que ela era apenas um peão, um que podia sacrificar sem pestanejar. Um riso seco e sem humor escapou-lhe dos lábios. Ela levantou-se. O seu movimento tornou-se, de repente, deliberado, intencional. Limpou as lágrimas com as costas da mão. O reinado de Nathan Hale sobre a sua vida, as suas emoções, a sua narrativa, tinha terminado. Ele acabará de declarar guerra. E Juliana Price, uma mulher que ele subestimou gravemente, estava prestes a lançar uma contraofensiva que abalaria o mundo dourado dele até aos alicerces. Ele tinha começado um novo capítulo. Agora, ela também o faria. A primeira chamada de Juliana foi para Camille Rivera, mais do que apenas a sua melhor amiga. Camille era sócia de uma das firmas de advogados mais temidas de DC, uma mulher cuja mente era tão afiada quanto os fatos de designer que usava. Encontrarão-se uma hora depois num café discreto em Logan Circle, um lugar de madeira escura e tons abafados de velhos segredos. Vi, disse Camille, a voz desprovida de piedade, substituída pelo pragmatismo firme que Juliana desesperadamente precisava. O ego daquele homem é um risco para a saúde pública. Ele quer humilhar-me, Khan, disse Juliana, a voz ainda a tremer ligeiramente. Quer que toda a gente me veja como esta esposa patética e abandonada, enquanto ele se exibe como rei triunfante com a noiva infantil. Camille deu um gole lento ao seu chá de camomila, os olhos escuros aguçados e analíticos. A emoção é o que ele quer, Jules. Ele é um narcisista. As tuas lágrimas são o champanhe dele. Uma história histérica e de coração partido no Instagram é exatamente aquilo em que ele está a apostar, acrescentou Camille. Não lhe vamos dar isso. Então o que é que eu faço? Perguntou Juliana, inclinando-se para a frente. Ficar calada? Deixar que ele controle a narrativa? Não, disse Camille, inclinando-se ainda mais. Não vamos deixá-lo controlar coisa nenhuma. Vamos pegar na narrativa dele, rasgá-la, e criar uma nova. Uma tão poderosa, tão absolutamente inesperada que o anúnciozinho dele vai ser uma nota de rodapé esquecida. Ela fez uma pausa, um sorriso lento e astuto a espalhar-se-lhe pelo rosto. O erro dele não foi publicar o anel. O erro foi pensar que era o único a jogar. Foi Camille quem disse o nome que mudaria tudo, Grayson Locke.
Juliana conhecia o nome. Claro que conhecia. Grayson Locke era um fantasma no panorama tecnológico e de inovação de Washington, uma sombra na engrenagem das finanças globais. Era um bilionário da tecnologia, o arquiteto de uma plataforma revolucionária de encriptação de dados que o tornará um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30 anos. Mas também era intensamente reservado, quase um eremita. Existiam poucas fotografias dele, e as que havia eram imagens granuladas de paparazzi mostrando um homem alto, de cabelo escuro, sempre em movimento, sempre a esconder o rosto. Era conhecido pela inteligência estonteante, a perspicácia empresarial implacável, e uma tragédia pessoal há anos. A morte repentina da esposa e do filho num acidente de carro afastara-o, supostamente, da vida pública. O que Camille sabia, e o mundo não, era que Grayson Lucas tinha sido o patrono anônimo e silencioso que comprará quase um terço das obras apresentadas nos eventos da firma de Juliana ao longo do último ano. As aquisições, sempre feitas através de um discreto consultor de aquisições arquitetônicas, tinham sido o que manteve a Form End Function à tona nos seus meses mais frágeis. Nunca pedirá desconto, nunca causará problemas. Simplesmente comprava o que admirava. Juliana trocara alguns e-mails cordiais e profissionais com o conselheiro dele, mas nunca conhecera o homem em pessoa. A ideia parecia absurda. Por que é que ele me ajudaria? Perguntou Juliana, achando a ideia ridícula. O que é que eu poderia oferecer-lhe? Não lhe estás a oferecer nada, contrapôs Camille. Estás a conectar-te com ele. O mundo de Nathan é todo fachada, percepção pública e dinheiro barulhento. Grayson Locke é o oposto disso. Ele é poder real. É riqueza silenciosa, dinheiro antigo, substância em vez de estilo. O Nathan exibe um diamante de 10 quilates. Um homem como Lucas provavelmente aprecia a elegância discreta de uma safira rara. A semente de uma ideia, ousada e selvagem, começou a enraizar-se na mente de Juliana. Não se tratava de vingança. Não completamente. Tratava-se de alinhamento. Tratava-se de encontrar um aliado cuja própria existência fosse uma rejeição de tudo o que Nathan representava. Como é que se quer o contato? O sorriso de Camille alargou-se. O conselheiro dele, um homem encantador chamado Elliot, é cliente do meu escritório. Já tive o cuidado de lhe enviar uma mensagem a perguntar se o Sr. Lucas estaria disponível para uma consulta privada com a dona da firma que ele tanto admira, relativamente a uma possível nova comissão. Juliana sentiu um choque de energia nervosa. Isto estava a acontecer. Camille não estava apenas a sugerir um plano, ela estava a executá-lo. A reunião ficou marcada para a noite seguinte. Não num restaurante, nem num escritório, mas na Foreman Function, fora de horas. O estúdio era o território dela, o seu santuário. Era o único lugar onde sentia que podia encontrar-se com um titã como Grayson Locke em condições minimamente equilibradas. Passou o dia inteiro num estado de preparação ansiosa, a ajustar a iluminação, a arranjar flores frescas, a trocar de roupa meia dúzia de vezes antes de se decidir por um vestido preto simples e elegante que falava de confiança. Não de desespero. Mas, mesmo enquanto ajustava as luzes da galeria e reposicionava as flores pela terceira vez, algo lhe roía por dentro. Nessa noite, muito depois do espaço estar pronto, sentou-se sozinha na borda do banco de cimento polido no centro do estúdio, com o telemóvel na mão, imóvel, e uma onda de dúvida atravessou-a silenciosamente. Aquilo não era sobre Grayson. Era sobre ela. Ela já tinha confiado antes. E olha onde isso a levou. E se estivesse prestes a entrar noutra ilusão? E se, mais uma vez, fosse apenas um meio para um fim no jogo de outra pessoa? O pensamento apertou-lhe o peito como um punho gelado. Tinha lutado com unhas e dentes para voltar da beira do abismo. E agora estava a entrar, de livre vontade, em território desconhecido. Às 20 horas em ponto, a porta da frente do estúdio tocou suavemente. Não era um motorista, nem um assistente que entrou, mas o próprio homem. Grayson Locke era mais alto do que as fotos granuladas faziam parecer, com um porte magro e atlético. Tinha olhos penetrantes e inteligentes que pareciam absorver tudo de uma vez e uma intensidade tranquila, quase melancólica. O cabelo escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas. O rosto era bonito, não de uma forma clássica perfeita, mas de uma maneira envolvente e profundamente marcante.
Usava uma simples camisola de cachemira cinzenta e calças escuras. Sem gravata, sem relógio, sem exibição ostentosa de riqueza. Parecia menos um bilionário e mais um professor de filosofia. Miss Price, disse ele, com uma voz grave e agradável. Obrigado por aceitar encontrar-se comigo. Senhor Locke, respondeu Juliana, a voz mais firme do que esperava. O prazer é todo meu. Há muito tempo que queria agradecer-lhe pessoalmente pelo apoio. O seu olhar é impecável. Ele acenou com a cabeça, o olhar a percorrer um grande modelo arquitetônico abstrato. Tem um dom para encontrar conceitos que falam a verdade, disse ele. Caminharam pelo estúdio silencioso, com as luzes da cidade a cintilar pelas janelas altas. Falaram sobre design, sobre a ressonância emocional da estrutura e do espaço. Juliana deu por si a relaxar. O discurso cuidadosamente ensaiado foi se dissolvendo à medida que a conversa fluía com uma naturalidade inesperada. Ele era ponderado, ouvinte brilhante e possuía um humor seco e subtil. Havia uma melancolia palpável nele, um fantasma da tragédia passada, mas temperada por uma força profunda e inabalável. Deu por si a falar-lhe não só do seu trabalho, mas da sua visão, da sua paixão por criar espaços inclusivos e transformadores. Falou com um fervor que não sentia há anos, uma chama que Nathan tentou apagar a todo custo. Finalmente, enquanto estavam diante de uma fotografia marcante de uma árvore solitária e resiliente numa paisagem desolada, Juliana respirou fundo. Senhor Lucas, Grayson, disse ela, em voz baixa. Há outra razão pela qual lhe pedi que viesse cá esta noite. Ele virou-se para ela, a expressão impenetrável, mas não dura. Suspeitei que sim. E então, ela contou-lhe. Contou-lhe tudo sobre Nathan, a humilhação pública, a sensação de estar presa numa narrativa escrita pelo seu abusador. Colocou as cartas na mesa, não como vítima, mas como estratega à procura de um aliado. Não lhe pedia pena, nem dinheiro. Pedia algo muito mais valioso. A sua credibilidade. Ele ouviu pacientemente, o olhar firme e atento. Quando terminou, instalou-se um longo silêncio entre os dois. E nesse silêncio, Juliana sentiu o desconforto insidioso da vulnerabilidade. Aprenderá a viver por trás de camadas de elegância, de resiliência, de controlo. Mas agora tudo isso tinha sido despido diante de um homem que mal conhecia. E se ele não visse nela uma mulher que valia a pena ajudar? E se, depois de tudo, ele simplesmente se afastasse? Arriscara mais do que o orgulho naquela confissão. Arriscara o frágil andaime de força que reconstruíra depois de Nathan. As palmas estavam frias, a respiração curta. Aquilo não era uma performance. Era a verdade nua dela. E isso aterrorizava-a. O coração de Juliana batia descompassado. Ou acabará de cometer o maior erro da sua vida, ou o movimento mais brilhante. Grayson falou por fim, a voz suave mas resoluta. O que Nathan Hale fez não é apenas um ato de crueldade. É um ato de profunda fraqueza. E merece uma resposta, não do mesmo volume, mas de qualidade superior. Olhou dela para a fotografia da árvore resiliente e de volta para ela. Acredito que posso ajudar com isso. O plano que Grayson propôs era mais ousado do que tudo o que Juliana alguma vez teria concebido. Um golpe estratégico magistral, uma peça de engenharia social tão audaciosa que lhe tirou o fôlego. Ele não se limitava a oferecer o nome. Oferecia-se para criar uma realidade completamente nova. Vou anunciar o noivado, declarou Grayson, com um tom tão calmo como se estivesse a discutir uma aquisição de ações. Uma declaração pública destinada a estabelecer um novo status quo. A única resposta eficaz é uma declaração pública tua, uma que eclipsa completamente a dele. Estavam na sala dos fundos do estúdio, um espaço pequeno e desorganizado que era o verdadeiro santuário de Juliana. Grayson sentava-se em frente a ela, não com a presença imponente de um bilionário, mas com a intensidade focada de um grande mestre de xadrez, a mapear os próximos 10 movimentos. Queres que eu finja que estou noiva? Perguntou Juliana, as palavras aparecerem-lhe estranhas e absurdas na boca. Proponho uma aliança estratégica temporária, esclareceu ele. A escolha de palavras era deliberada, sem qualquer carga romântica. Um noivado fictício comigo. Juliana fitou-o, a tentar processar a audácia pura da sugestão. Contigo.
Por que farias isso? Tu és uma das pessoas mais reservadas do mundo. Isto colocava-te diretamente no centro das atenções. Passaste uma década a evitar precisamente isso. Ele acenou com a cabeça. Exatamente, disse ele. Nathan lançou um desafio em praça pública. Se a ex-mulher desconhecida e de coração partido de repente fica noiva de um homem notoriamente inacessível, cria uma mudança de narrativa sísmica. Reformula toda a história. Ele deixa de ser o que deixou, para ser o que foi deixado para trás. A suposta vitória dele torna-se numa tentativa patética de salvar a face. Viu a hesitação nos olhos dela, o conflito interior a travar uma guerra. Juliana, disse ele, a voz suavizando-se. Entendo a tua relutância. Isto não é descer ao nível dele. É mudar por completo o tabuleiro do jogo. O anúncio dele foi barulhento, espalhafatoso, desesperado. O nosso será o oposto. Silencioso. Elegante. Inatacável. Vai ser uma aula de mestria em poder silencioso. Pensa nisto não como uma mentira, mas como uma peça de arte performativa, encenada no palco público. A lógica era impecável, quase bela na sua eficiência implacável. Mas era o homem a apresentá-la que começava a convencê-la. Nas poucas horas em que o conhecera, Grayson Locas mostrará-lhe mais respeito genuíno e camaradagem intelectual do que Nathan em 15 anos. Via-a não como objeto ou acessório, mas como igual. E por baixo do seu exterior reservado, ela pressentia uma experiência partilhada de traição. A dele, como revelou, vinha de um antigo sócio que tentará roubar-lhe a empresa. Uma ferida que claramente moldara sua obsessão por privacidade e lealdade. O que implicaria exatamente esta aliança? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Um único anúncio. Algumas aparições públicas cuidadosamente geridas. Uma frente unida durante um período limitado até que a narrativa seja redefinida. E Nathan Reio se torne irrelevante. E depois dissolvemos o acordo com a mesma discrição com que o iniciamos, explicou ele. Sem emoções confusas, uma parceria limpa e estratégica. Fez uma pausa, os olhos a encontrarem os dela. Mas só funciona se fores uma participante voluntária. Esta decisão tem de ser tua. Juliana pensou na cara de escárnio de Nathan, no anel ostensivo de Bel. Pensou nos anos em que foi levada a sentir-se pequena. A sua voz silenciada, o seu valor diminuído. Isto já não era apenas sobre vingança. Era sobre reivindicação, da sua história, da sua dignidade, do seu nome. E talvez, só talvez, este noivado falso com o enigmático bilionário fosse o primeiro passo rumo a uma ligação verdadeira, genuína, na qual já tinha deixado de acreditar há muito. Eu aceito, disse ela, com uma nova firmeza a endurecer-lhe a voz, mas com uma condição. Diz. Será nos meus termos, disse ela. O anúncio, o anel, a forma como nos apresentamos, será um reflexo de mim, deste estúdio, de substância, não de espetáculo. Um raro e genuíno sorriso tocou os lábios de Grayson. Não esperaria outra coisa. As 24 horas seguintes foram um turbilhão de atividade clandestina. A equipa de Grayson, um grupo pequeno e ferozmente leal de profissionais, moveu-se com uma eficiência silenciosa e impressionante. Uma equipa de segurança discreta, tão subtil que Juliana mal deu por eles, foi atribuída sua proteção. Uma especialista em relações públicas, uma mulher de cabelo prateado e olhos que nada perdiam, foi trazida de Londres para afinar os detalhes da narrativa. Mas a peça central do plano era o anel. Grayson insistiu que fosse perfeito. Não a levou a Tiffany's nem a Harry Winston. Em vez disso, marcou encontro com um joalheiro privado, um artesão idoso que trabalhava num estúdio poeirento e sem identificação no bairro histórico de Georgetown. Quero algo que reflita Miss Price, disse Grayson ao joalheiro. Algo com história, com alma. Não uma pedra que grite, mas uma que cante. O joalheiro trouxe uma bandeja de veludo. No centro, aninhado, estava um anel que fez Juliana ofegar. Era uma safira azul real, corte almofada, impecável, de cerca de 5 quilates, ladeada por 2 discretos diamantes corte esmeralda. A montagem era em platina vintage, intrincadamente detalhada, mas sem exageros. Era a coisa mais bonita que ela alguma vez vira. Era elegante, intemporal.
poderosa. Era tudo o que o diamante de Nathan não era. Pertenceu a uma princesa dinamarquesa nos anos 1920, explicou o joalheiro. Dizem que traz sabedoria e proteção a quem o usa. Quando Grayson deslizou o anel frio e pesado no dedo dela, um arrepio estranho e inesperado passou entre os dois. Por um breve instante, na luz tênue daquele estúdio, não parecia uma aliança estratégica. Parecia real. O anúncio foi agendado para essa noite, precisamente 4 horas após o post de Nathan atingir o pico da viralidade. Sem comunicado de imprensa. Sem exclusivas para revistas de mexericos. Apenas uma única publicação no Instagram pessoal de Juliana. Uma conta que ela mantinha privada e raramente usava. A especialista de RP treinou-os para a foto. Tinha de ser íntima, mas não encenada. A ideia de Grayson era simples e brilhante. Estavam no apartamento de Juliana. As luzes da cidade a brilhar ao fundo. Ele pegava na mão dela, o anel de safira, de um azul profundo e hipnotizante contra a pele. A sua própria mão, forte e sem adornos, segurava dela com delicadeza. Era uma imagem de intimidade serena, de força partilhada. A foto foi tirada a preto e branco, uma escolha que a elevou imediatamente, conferindo-lhe um ar artístico e intemporal. A legenda era a criação da própria Juliana. 3 palavras simples. Um novo capítulo. Às 21h07, com Grayson ao seu lado, Juliana Price respirou fundo e carregou em publicar. A contraofensiva digital tinha sido lançada. A internet não reagiu. Explodiu. Durante horas, o mundo digital tinha se alimentado das migalhas lançadas por Nathan Hale. O seu post com Belly fora dissecado, partilhado e gozado em igual medida. Era material de tabloide clássico. O homem rico e mais velho. A amante jovem. O anel berrante. Uma história tão antiga quanto o tempo, consumida pelo público com uma mistura previsível de inveja e escárnio. Depois chegou o post de Juliana. Foi como deixar cair um alfinete numa biblioteca após um concerto de rock. O silêncio foi ensurdecedor, seguido de um suspiro coletivo que percorreu todas as plataformas de redes sociais. O contraste era tão gritante, tão devastadoramente eficaz, que era quase cômico. O post de Nathan era saturado de cor, com luzes brilhantes, um grito desesperado por atenção. O de Juliana era um estudo monocromático de elegância. A legenda dele, um parágrafo jactancioso cheio de hashtags. A dela, um poema de 3 palavras. O anel dele era um pedaço de carbono espalhafatoso. O dela, uma obra de arte carregada de história e confiança silenciosa. Em minutos, a narrativa começou a mudar. Comparações lado a lado das duas publicações tornaram-se virais. As sessões de comentários transformaram-se num campo de batalha de opinião pública. No post de Nathan, isto envelheceu bem. 10 quilates de desespero. O anúncio da ex-mulher é o mic drop mais elegante da história. No de Juliana. É assim que se faz. Pura classe. Quem é ele? Aquela mão parece poderosa. Não sei quem ela é, mas acabou de ganhar a internet inteira. O verdadeiro caos começou quando um jornalista atento, de um conceituado meio financeiro, reconheceu o discreto anel de sinete no dedo mínimo da mão do homem na foto de Juliana. Era o brasão da família Locke. A manchete saiu pouco antes da meia-noite. Juliana Price, ex-mulher de Nathan Hale, noiva do bilionário recluso da tecnologia Grayson Locke. A onda de choque atingiu Nathan Hale como um murro no estômago. Estava num jantar de celebração com Belly e um grupo bajulador de amigos num restaurante da moda no centro de DC. Estava a fazer figura de rei, a saborear a atenção, o telemóvel a vibrar com notificações que assumia serem mensagens de parabéns. Depois, o telemóvel começou a tocar insistentemente. Primeiro o gestor de RP, depois o advogado, depois os sócios. Ignorou todos, erguendo o copo de champanhe para mais um brinde. Foi Belly quem viu primeiro. A expressão cuidadosamente composta de adoração vacilou enquanto deslizava pelo feed. Nathan, sussurrou ela, a voz tensa de pânico. Tens de ver isto. Ele arrancou-lhe o telemóvel da mão. O rosto empalideceu, depois manchou-se de vermelho, depois tornou-se de um rubor furioso e lívido. Ele ficou a olhar para a imagem a preto e branco da mão de Juliana entrelaçada com a de outro homem.
Viu o anel de safira. Uma resposta silenciosa ao diamante espalhafatoso que ele escolhera. Leu os comentários. Viu a opinião pública virar-se contra ele com uma velocidade brutal. Mas foi o nome que fez o mundo dele virar-se de pernas para o ar. Grayson Locash. Nathan sabia quem era Locke. Toda a gente no seu círculo sabia. Locash era uma lenda, um espectro, um homem com mais riqueza e influência do que Nathan alguma vez ousara sonhar. Um homem que operava numa dimensão tão acima da sua que era como se pertencessem a planetas diferentes. As gargalhadas e conversas na mesa foram morrendo à medida que todos observavam o rosto de Nathan a contorcer-se entre descrença e fúria pura e crua. Sentiu uma humilhação profunda, esmagadora para o ego. 1000 vezes pior do que qualquer dor que tivesse querido infligir a Juliana. Quis mostrar ao mundo que tinha feito um upgrade. O mundo dizia-lhe agora que tinha sido ela. Ele tinha se feito passar por rei, só para ser revelado como bobo da corte. A sua vitória cuidadosamente encenada desmoronara-se em horas. Belle, por sua vez, enfrentava uma crise própria. Tinha apostado tudo em Nathan, acreditando que ele era o auge do sucesso. Suportou os olhares e os sussurros de ser a outra porque achava que era o bilhete para o topo. Agora, ao ver a reação pública, ao ler o nome Grayson Locke, Belle sentiu o estômago revirar-se. Não era a rainha de um casal poderoso. Era um acessório vulgar. E acabará de ser completamente ofuscada. O diamante no seu dedo passou a parecer-lhe pesado, barato e ordinário. As fissuras na sua relação com Nathan, que sempre estiveram sob a superfície, começaram a abrir-se em autênticos abismos. Para Juliana e Grayson, as consequências foram de outro tipo. Assistiram ao desenrolar da tempestade a partir do santuário silencioso do apartamento de cobertura de Grayson. Um espaço minimalista deslumbrante com vista sobre o rio Potomac. A especialista em RP, a mulher de cabelo prateado chamada Eleanor, atendeu calmamente chamadas de todos os grandes meios de comunicação do mundo, emitindo uma única declaração uniforme. O Sr. Locash e a Sra. Price estão muito felizes e pedem que a sua privacidade seja respeitada neste momento. O pedido de privacidade, claro, apenas alimentou o fascínio público. O noivado tornou-se a maior história do ano. Quem era Juliana Price? Como é que conquistou o coração do bilionário mais esquivo do mundo? A sua relação fictícia estava a ser escrita em tempo real por milhões de estranhos. E agora tinham de navegar juntos esta nova realidade. A primeira aparição pública aconteceu dias depois, num gala de beneficência para a National Gallery of Art. Mal saíram do carro, foram engolidos por um mar de câmaras a disparar flashes. Grayson, que evitara este tipo de cena durante anos, manteve a compostura. Colocou uma mão protetora na base das costas de Juliana, guiando-a pela confusão. Lá dentro, eram o centro de gravidade. Pessoas que antes olhavam através de Juliana agora disputavam apresentações. Nathan também estava lá, com Belle a tiracolo. Tentou aproximar-se, um sorriso predatório colado ao rosto. Mas a segurança de Grayson surgiu, formando uma barreira educada, mas impenetrável. Nathan ficou ali, impotente e furioso, enquanto Grayson se inclinava e sussurrava algo ao ouvido de Juliana. Algo que a fez rir. Um som genuíno e lindo que ecoou pela sala inteira, e selou a derrota de Nathan. A performance foi ao mesmo tempo eletrizante, aterradora, e surpreendentemente natural. As linhas entre aliança estratégica e algo mais real começavam a esbater-se. Ao lado de Grayson, Juliana não sentia que estava a fingir. Sentia que finalmente estava a tornar-se na mulher que sempre foi destinada a ser. Poderosa. Confiante. No controlo total da sua história. O jogo tinha mudado. Mas estava longe de ter terminado. Nathan Hale era um animal encurralado. E animais encurralados são os mais perigosos. A derrota não era um conceito que Nathan soubesse digerir. A humilhação, por outro lado, era combustível potente para sua obsessão vingativa. Ver Juliana, a mulher que descartara, no braço de um homem como Grayson Locash era uma ameaça existencial para o seu ego. Ele não conseguia aceitar. Tinha de destruir tudo. O primeiro passo. Encontrar podres. Contratou uma equipa de investigadores privados implacáveis, do tipo que operam nas sombras legais mais sujas da cidade. Quero tudo sobre o Locke, rosnou ele, a andar em círculos no escritório como um tigre enjaulado.
Quero saber o que come ao pequeno almoço, com quem se deitou na faculdade, onde enterrou os corpos. Ninguém é assim tão limpo. Mas Grayson Locke não era apenas limpo. Era uma fortaleza. A sua vida inteira era um testamento à privacidade meticulosa e à segurança digital. Os investigadores embateram numa parede de dados encriptados, cláusulas de confidencialidade à prova de bala e uma equipa leal até ao osso. A equipa de segurança privada de Grayson, composta por antigos operacionais de inteligência, estava sempre 2 passos à frente. Interceptaram tentativas de suborno a um antigo funcionário. Detetaram uma tentativa de invasão aos servidores pessoais de Grayson. E deixaram claro, de forma subtil mas inequívoca, que estavam a pisar terreno perigosamente letal. Após 2 semanas e quase $400 mil gastos, o investigador principal ligou a Nathan com uma conclusão brutal. Não conseguimos tocar-lhe. É como tentar investigar um fantasma. Frustrado e cada vez mais paranoico, a obsessão de Nathan começou a envenenar tudo à sua volta. O seu negócio imobiliário, Rio Development Group, sempre funcionara em zonas cinzentas, construído com alavancagem agressiva, apertos de mão e esquemas que contornavam regulamentos. Mas com a nova atenção mediática intensa à saga de Grayson e Juliana, essas práticas sombrias já não estavam escondidas. Um jovem jornalista ambicioso do Wall Street Journal, Ben Carter, sentiu o cheiro a sangue na água. Começou uma investigação profunda a Rio Development, começando com o espetáculo público dos noivados rivais. Inicialmente, era um artigo de interesse humano, mas uma dica anônima bem colocada levou a um empreendimento de condomínios de luxo em Arlington. A dica, claro, viera de Sophia Shen, cuja rede de fontes era mais profunda que o Potomac. Ben Carter descobriu um rastro de licenças forjadas, materiais de baixa qualidade e um esquema de fraude de seguros ligado a um incêndio conveniente antes de uma grande inspeção. Nathan tinha construído um império sobre mentiras, e as paredes começavam a ruir. Entretanto, a relação com Belly estava a implodir. O sonho que ela comprará estava a transformar-se num pesadelo. A atenção bajuladora fora substituída pelos humores sombrios e desabafos obsessivos de Nathan sobre Grayson e Juliana. Ele já não era o homem charmoso e poderoso que a conquistara. Era um destroço amargo e paranoico. A humilhação pública era implacável. Belly, em tempos uma estrela ascendente no mundo dos influenciadores, era agora um meme. O exemplo do que não fazer. As sessões de comentários tornaram-se num cemitério de escárnio. As marcas que a cortejavam fugiam agora dela. Estava amarrada ao navio a afundar-se de Nathan. A gota final caiu durante uma discussão acalorada no estéril apartamento branco sobre branco. Belly, num raro momento de coragem, confrontou-o. Isto sempre foi sobre ela, não foi? Nunca foi sobre mim. Eu fui apenas um adereço. Uma forma de magoá-la. Nathan, bêbado de uísque e autocomiseração, cometeu o erro fatal de dizer a verdade. Claro que era sobre ela, cuspiu ele, o rosto retorcido de veneno. Mas aquela bruxinha conseguiu dar-me a volta. Ela e o seu bilionário fantasma. Tens noção do que me fizeram? Lançou-se num discurso longo e delirante, confessando a inveja, a raiva e, o mais incriminador de tudo, deixou escapar detalhes do negócio fraudulento de Arlington, gabando-se de como enganara os inspetores municipais. O que Nathan não sabia era que Belly, temendo seu comportamento cada vez mais errático, começara a gravar as conversas no telemóvel. Gravou tudo. A admissão de que a usará. A confissão dos crimes financeiros. O plano patético e desesperado de destruir Juliana. ChatGPT cede. A gravação era sua alavanca, a sua escotilha de fuga. Alguns dias depois, envolta num capuz e óculos de sol grandes demais, Belly Carter fez o impensável. Procurou a única pessoa que ajudara a magoar. Contactou Juliana. Encontrarão-se no estúdio, mais uma vez servindo como espaço neutro e protegido. Juliana aceitara o encontro contra o conselho inicial de Sophia, movida por uma estranha curiosidade, e talvez, por um fiapo de compaixão. Belly era uma sombra da mulher confiante que fora. As unhas estavam sem verniz, o rosto pálido e abatido. Não pediu desculpa, não de imediato. Em vez disso, deslizou o telemóvel pela mesa. Ouve isto, disse ela, a voz baixa. Ele não é quem pensas que é.
É um monstro. E vai arrastar todos consigo. Juliana ouviu, a expressão endurecendo a cada palavra da confissão gravada de Natan. Estava tudo ali. A crueldade, a criminalidade, o orgulho ferido e patético que o movia. Um retrato de um homem em desintegração total. Quando a gravação terminou, Juliana olhou para a jovem sentada à sua frente. Já não via uma rival. Via outra vítima na órbita destrutiva de Natan. Por que estás a dar-me isto? Perguntou Juliana em voz baixa. As lágrimas encheram os olhos de Belle. Porque não quero ser mais uma baixa na guerra dele, sussurrou. E porque ele merece tudo que vem aí. Tu, por outro lado, merecias melhor. Juliana pegou no telemóvel. Tinha agora nas mãos a chave para a destruição completa e absoluta de Natan. O espetáculo estava prestes a chegar ao seu final. O fim de Natan Reio não chegou com um trovão, mas com o seco e condenatório farfalhar de um jornal. A edição de sábado do Wall Street Journal caiu nas portas do Médio Atlântico. Na primeira página, uma manchete que servia como certidão de óbito formal da reputação de Natan. A queda de Reio, um legado construído em mentiras. O artigo de Ben Carter não era apenas uma exposição, era uma autópsia forense de uma empresa corrupta. Determinava com precisão arrepiante o esquema dos condomínios de Arlington. Os planos arquitetônicos forjados, as faturas de aço de alta qualidade que não correspondiam aos materiais baratos entregues, e a rede de empresas de fachada usadas para lavar o pagamento do seguro após o conveniente incêndio elétrico. O artigo era reforçado com depoimentos de ex-funcionários, moradores e denunciantes. Pintava não o retrato de um visionário ousado, mas de um predador imprudente cuja ganância pôs vidas em risco. Juliana viu o primeiro num tablet. Grayson entregou-lhe durante um pequeno almoço tranquilo no seu apartamento inundado de sol em Georgetown. O caos das últimas semanas tinha assentado numa calma estranhamente expectante. Enquanto lia, o café arrefecia. Cada facto meticulosamente documentado era uma validação. Uma pedra colocada sobre o túmulo do homem que a assombrara por tanto tempo. Não havia alegria nisso. Apenas um profundo e cansado senso de justiça. O mundo digital, que antes se alimentava de mexericos, virou-se com ferocidade para o escândalo corporativo. A narrativa mudou instantaneamente de fofoca de tabloide para crime financeiro. Em Wall Street, a reação foi fria e implacável. Na manhã de segunda-feira, o toque do sino de abertura soou como um prego final no caixão. As ações do Reio Development Group, já frágeis, não apenas caíram, evaporaram. Chamadas frenéticas inundaram as centralinas. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada. Mas era uma assembleia de fantasmas a vasculhar um cadáver. Ao meio-dia, investigadores federais foram vistos a entrar na sede da Reio com intimações. Às 15 horas, as ações foram oficialmente removidas da bolsa. Uma letra escarlate no mundo das altas finanças. Investidores que antes batiam nas costas de Natan nos clubes exclusivos agora tratavam o nome dele como se fosse contagioso. Um deles, um titã da indústria de cabelo prateado chamado Richard Belmont, mentor de Natan durante anos, fez ele próprio a chamada final de corte. Acabou, Natan. A voz de Richard era fria, sem qualquer vestígio de calor passado. Não foste apenas imprudente. Foste um idiota. Chamaste os holofotes para ti por causa de uma mulher, e queimaste o teu império inteiro. Estamos terminados. Essa traição, mais do que a perda financeira, foi a lâmina que se torceu fundo no estômago de Natan. Mas o verdadeiro checkmate ainda estava por ser jogado. Esse movimento pertencia a Sophia Shen. Ela marcou a reunião em território neutro, a sala de conferências envidraçada da sua firma, suspensa 40 andares acima da cidade. Natan chegou ladeado por 2 advogados caros. O rosto era uma máscara de desafio ensaiado, mas a tensão na mandíbula e as olheiras denunciavam a pressão. Ainda usava o fato de um rei, mas caía-lhe no corpo como o disfarce de um impostor. Miss Shen, começou ele, tentando o tom habitual de desdém. Se isto é sobre espremer mais uns trocos do acordo de divórcio, está a perder o seu tempo. Como já deve ter lido, a minha liquidez está temporariamente comprometida. Sophia sorriu, um lento e predador curvar dos lábios. Não respondeu de imediato. Deixou o silêncio arrastar-se,
forçando-o a ferver naquele ambiente estéril e climatizado. Isto não é sobre uns trocos, Nathan, disse finalmente, a voz suave mas com o peso do ferro. Isto é sobre uma prestação de contas total e completa. Deslizou uma cópia do artigo do Wall Street Journal pelo enorme tampo de mogno. O procurador está a construir um caso bastante convincente com base nisto. Licenças forjadas. Fraude de seguros. Tudo isto acarreta penas de prisão significativas. O advogado de Nathan, um homem de voz trovejante, interveio. O meu cliente não tem comentário oficial. Isso é especulação jornalística sem fundamento. Sem fundamento. Sofia arqueou uma sobrancelha. Inclinou-se para frente e colocou um pequeno gravador digital sobre a mesa. Com um clique, a sala encheu-se com a voz do próprio Nathan, espessa de escocês e fúria. Claro que era por causa dela. Aquela cabra conseguiu enganar-me. Tens noção do que me fizeram? Nathan congelou. O sangue desapareceu do rosto, deixando uma palidez doentia. Os advogados olharam para o gravador como se fosse uma víbora venenosa. A gravação continuou. Nathan a gabar-se do negócio fraudulento em Arlington, de como enganou os inspetores. E, o mais incriminador de tudo, a confissão de que o noivado com Belly fora uma jogada calculada para torturar emocionalmente Juliana. Eu era só um adereço, uma forma de magoá-la, murmurava a voz gravada de Belly. E o que mais sérias, rosna a voz de Nathan. Quando Sofia desligou o gravador, a sala mergulhou num silêncio absoluto. A máscara de desafio de Nathan partirá-se. Restava apenas o rosto cru e patético de um homem completamente vencido. Isto, disse Sofia, quase num sussurro, é o testemunho da tua noiva, que está disposta a entregá-lo, juntamente com uma vasta quantidade de outras provas, à acusação, em troca de imunidade. Esta gravação torna o caso do procurador à prova de bala. E é a base para uma ação cível por danos emocionais que te vai deixar zonzo. Recostou-se na cadeira. A caçada tinha terminado. Portanto, aqui está o que vai acontecer, ditou, num tom sem espaço para negociação. O acordo de divórcio será reaberto. Juliana receberá os 50% completos e desimpedidos dos bens conjugais, avaliados antes do colapso do teu império criminoso. Assinarás a escritura da propriedade em Cape Cod e da coleção de arte. A verdadeira, não as falsificações que tentaste impingir-lhe. Será estabelecido um fundo para Miss Carter, financiado por ti, para garantir o seu silêncio e cooperação. E assinarás este documento, uma confissão total das tuas motivações, a ser mantida em custódia pela minha firma. Se alguma vez voltares a mencionar publicamente o nome de Juliana, será publicado. Ficarás arruinado, Nathan. Mas com a nossa colaboração, talvez evites a prisão federal. Os advogados, vendo que não restavam jogadas no tabuleiro, começaram imediatamente a aconselhá-lo a aceitar. Nathan ficou ali, encolhido no seu fato caro. Um rei sem reino. Uma voz sem rugido. Pegou na caneta, a mão a tremer, e assinou o fim do seu mundo. Enquanto o mundo de Nathan desmoronava, o de Juliana florescia. A aliança estratégica com Grayson tinha se transformado, discretamente, organicamente, na relação mais profunda da sua vida. A performance terminara. Mas a ligação que forjara era real. Passaram semanas numa bolha que criaram juntos, descobrindo quem eram por trás das fachadas públicas. Houve uma tarde com neve junto ao Potomac, onde ele falou pela primeira vez sobre a falecida esposa, não com dor esmagadora, mas com uma nostalgia eterna, admitindo que Juliana era a primeira pessoa que o fazia sentir o futuro, e não apenas lembrar o passado. Houve uma noite na cozinha dele, onde o formidável bilionário lhe cozinhou massa, desajeitado, mas genuíno, um gesto doméstico mais íntimo do que qualquer espetáculo grandioso. Ele, por sua vez, apaixonou-se pelo fogo dela. Observava-a na galeria, o rosto iluminado pela paixão enquanto falava com o artista ou negociava com o colecionador, e via a mulher brilhante e resiliente que Nathan tentou, e falhou, destruir. Meses depois, com o inverno a derreter na promessa de uma primavera em Washington, estavam juntos no centro da galeria após o fecho. O estúdio estava calmo, a arte nas paredes banhada pelo brilho etéreo da cidade ao anoitecer. Juliana acabará de fechar uma venda importante, solidificando a reputação do estúdio, e a sua própria,
como uma força formidável no mundo da arte. Um sentimento de paz, profundo e conquistado, instalou-se sobre ela. Está mesmo acabado, disse, a voz cheia de admiração tranquila enquanto observava as luzes da cidade a começar a brilhar. Para ele, é um fim, disse Grayson, a voz uma presença quente ao lado dela. Pegou-lhe na mão. A que ainda usava o anel de safira que começara tudo. Para nós, espero que seja apenas o começo. Virou-se para ela, o olhar direto, carregado de uma emoção que lhe prendeu a respiração. Juliana Price, começou ele, a voz imbuída de uma sinceridade profunda que lhe vibrou por dentro. Tudo isto começou como uma estratégia, uma performance pública. Mas algures no brilho das câmaras e nos momentos silenciosos entre elas, tornou-se na coisa mais verdadeira e importante da minha vida. Tu trouxeste-me de volta de um longo exílio cinzento e mostraste-me o que é viver de verdade. Já não estou a fingir. Para surpresa dela, ele ajoelhou-se. Não com um floreado teatral, mas com a reverência humilde e sincera de um homem a pôr a alma no sobre-chão sagrado. Ele olhou para ela. O poderoso e recluso Grayson Locke, completamente vulnerável. Amo-te. Não a ideia de ti. Não a mulher que me ajudou num jogo estratégico. Isso. A tua força. A tua paixão. O teu coração. Dás-me a incrível honra de transformar este novo capítulo na nossa história para sempre. Casas comigo, Juliana? A sério, desta vez. Lágrimas, não de dor ou tristeza, mas de pura, genuína alegria, escorreram pelo rosto dela. Olhou para aquele homem extraordinário. O seu aliado, o seu parceiro, o seu melhor amigo, o seu amor. Tinha começado esta jornada apenas a tentar sobreviver, a recuperar a sua própria história. Nunca sonhara que a levaria até aqui. Sim, sussurrou ela, a voz embargada pela emoção, enquanto se ajoelhava ao lado dele. Sim, 1000 vezes sim. O epílogo patético de Nathan Hale desenrolava-se numa espelunca apertada e miserável num canto esquecido do Queens. O ar estava carregado com o cheiro de comida fria e arrependimento. Estava por fazer a barba. Os fatos impecáveis de outrora tinham sido substituídos por calças de fato de treino manchadas. Deslizava pelo ecrã de um telemóvel barato com visor rachado. Um alerta noticioso de uma revista cor-de-rosa surgiu. Era uma fotografia, banhada de sol e vibrante. Mostrava Juliana e Grayson numa falésia em Itália. Riam, apanhados no momento espontâneo de pura felicidade. Ela irradiava luz. O rosto voltado para o sol. A imagem perfeita de uma mulher profundamente e verdadeiramente amada. A manchete dizia: um casamento íntimo e sereno, por dentro da cerimônia privada de Juliana Price e o bilionário Grayson Locke em Itália. Nathan ficou a olhar para a imagem, um portal para um universo do qual estava permanentemente banido. Viu o amor genuíno nos olhos de Grayson enquanto olhava para Juliana. Um olhar de adoração que o próprio Nathan apenas fora capaz de fingir. Nesse momento esmagador, os últimos vestígios da sua ilusão narcisista ruíram. Ele não tinha apenas perdido. Tinha sido apagado. Publicou o anel da amante para o mundo ver. E, com esse único ato arrogante de crueldade, não só perdeu o seu reino, entregou pessoalmente à ex-mulher um bem infinitamente maior. Um reino construído não sobre mentiras e betão, mas sobre amor, resiliência e uma felicidade que ele agora só podia observar das ruínas desoladas da própria vida. Então, qual é a verdadeira lição da história de Juliana? É um lembrete poderoso de que a vingança definitiva não é ruidosa, raivosa ou destrutiva. É sucesso. É graça. É construir uma vida tão cheia e bela que a pessoa que te magoou se torna num fantasma irrelevante do teu passado. Juliana não se vingou. Ela superou. Ela superou. Pegou numa humilhação pública e, com inteligência, coragem e um aliado poderoso, transformou-a no movimento mais poderoso da sua vida. Ela lembra-nos que as nossas histórias são nossas para escrever. E, por vezes, a resposta mais devastadora a um ataque é, simplesmente e de forma espetacular, prosperar. Assim, a história chegou ao fim. Queridos amigos, ainda estão aí desse lado? Se ficaram conosco até este momento, então algo na jornada de Juliana tocou o vosso coração de forma profunda e pessoal. Agora, vamos olhar para isto de outro ângulo, um que realmente importa. Juliana não apenas revidou.
Ela transformou-se. Pegou na dor e transformou-a em força. Pegou na humilhação pública e usou-a para construir uma vida de dignidade silenciosa e poderosa. Não precisou de gritar, nem de jogar sujo. Ela simplesmente ergueu-se. Há uma citação do filósofo estoico Marco Aurélio que diz: "A melhor vingança é não ser como aquele que te feriu." Foi exatamente isso que Juliana fez. Ela não espelhou a crueldade de Natan. Escolheu elegância, graça e autenticidade. E, ao fazê-lo, recuperou não só a sua narrativa, mas a sua paz. A história dela lembra-nos que, por vezes, o regresso mais poderoso não é feito de raiva. É feito de cura, de crescimento, de construir uma vida tão plena e verdadeira que a pessoa que tentou quebrar-te se transforma numa página desbotada do teu passado. Por isso, se estás no meio da tua própria tempestade neste momento, lembra-te disto. A tua força não está em quão alto gritas, mas em quão corajosamente reconstróis. A tua história ainda não terminou. Tens permissão para prosperar, para reescrever o teu final, e para te erguer sem pedir autorização. E se esta história despertou algo em ti, mesmo que só um pouco, diz-nos com gosto, partilha com alguém que precise de ouvir isto. E subscreve o canal para mais histórias que não só entretêm, mas que realmente significam algo. Tu não estás sozinho.